Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Caibalion, a vibração. O terceiro grande princípio hermético, o princípio de vibração, compreende a verdade que o movimento é manifestado em tudo no universo, que nada está parado, que tudo se move, vibra e circula. Este princípio hermético foi reconhecido por muitos dos maiores filósofos gregos, que o introduziram em seus sistemas. Mas, depois, por muitos séculos, foram perdidos pelos pensadores que estavam fora das fileiras herméticas. Mas no 9º século, a ciência física descobriu novamente a verdade, e as descobertas científicas do século XX acrescentaram as provas de exatidão e verdade da secular doutrina hermética. Os ensinamentos herméticos são que não somente tudo está em movimento e vibração constante, mas também que as diferenças entre as diversas manifestações do poder universal são devidas inteiramente à variação da escala e do modo das vibrações. Não só isso, mas também que o todo em si mesmo manifesta uma constante vibração de um grau tão infinito de intensidade e movimento rápido que praticamente pode ser considerado como estando parado. Os instrutores dirigem a atenção do estudante para o fato de que, ainda no plano físico, um objeto que se move rapidamente, como uma roda girante, parece estar parado. Os ensinamentos são que, com efeito, o espírito está num lado do polo de vibração, e o outro polo é certa forma extremamente grosseira da matéria. Entre estes dois polos estão milhões de escalas e modos de vibração. A ciência moderna provou que o que chamamos matéria e energia é simplesmente modo de movimento vibratório, e muitos dos mais adiantados cientistas estão se movendo rapidamente para os ocultistas, que sustentam que os fenômenos da mente são modos semelhantes de vibração em movimento. Permiti-nos examinar o que disse a ciência sobre a questão das vibrações da matéria e na energia. Em último lugar, a ciência ensina que toda matéria manifesta, em alguns graus, as vibrações procedentes da temperatura ou calor. Seja um objeto quente ou frio, ambos sendo simplesmente graus da mesma coisa. Ele manifesta certas vibrações quentes e, neste sentido, está em movimento e vibração. Logo, todas as partículas da matéria estão em movimento circular, desde os corpúsculos até os sóis. Os planetas giram ao redor dos sóis, e muitos deles giram sobre seus eixos. Os sóis movimentam-se ao redor dos grandes pontos centrais, e crê-se que estes se movem ao redor de maiores, e assim por diante, até o infinito. As moléculas de que as espécies particulares da matéria são compostas se acham num estado de constante vibração e movimento umas ao redor das outras. As moléculas são compostas de átomos, que semelhantemente se acham em estado de constante movimento e vibração. Os átomos são compostos de corpúsculos, muitas vezes chamados elétrons, íons e etc., que também estão em estado de movimento rápido, girando um ao redor do outro, e que manifestam um estado e um modo verdadeiramente rápido de vibração. E vemos assim que todas as formas da matéria manifestam a vibração de acordo com o princípio hermético de vibração. E assim é com as diversas formas de energia. A ciência ensina que a luz, o calor, o magnetismo e a eletricidade
são simplesmente formas de movimento vibratório, provavelmente emanadas do éter. A ciência até agora não procurou explicar a natureza dos fenômenos conhecidos como coesão, que é o próprio princípio da atração molecular, nem a afinidade química, que é o princípio da atração atômica, nem a gravitação, o maior mistério destes três, que é o princípio da atração pela qual uma partícula ou massa de matéria é atraída por outra partícula. Estas três formas de energia não são ainda compreendidas pela ciência, contudo, os escritores inclinam-se para a opinião que essas três são manifestações da mesma forma de energia vibratória, fato que os hermetistas descobriram e disseram nos tempos passados. O éter universal, que é postulado pela ciência, sem que a sua natureza seja compreendida claramente, é considerado pelos hermetistas como sendo uma manifestação elevada daquilo que é erroneamente chamado matéria. Isso é, a matéria, a um grau elevado de vibração, é chamada por eles a substância etérea. Os hermetistas ensinam que esta substância etérea é de extrema tenacidade e elasticidade, e penetra o espaço universal, servindo como meio de transmissão das ondas de energia vibratória, como o calor, a luz, a eletricidade, o magnetismo e etc. Os ensinamentos são que a substância etérea é um elo de união entre as formas de energia vibratória conhecida como matéria, de um lado, e a energia ou força de outro lado, e também que ela manifesta um grau de vibração, em escala e modo inteiramente particular. Os cientistas ofereceram o exemplo de uma roda, peão ou cilindro, movendo-se rapidamente para mostrar os efeitos da escala aumentativas da vibração. O exemplo supõe uma roda, peão ou cilindro girando numa pequena escala de ligeireza. Suponhamos que o objeto se move lentamente. Ele pode ser visto facilmente, mas nenhum som do seu movimento penetra no ouvido. A ligeireza é aumentada gradualmente. Em poucos momentos, o seu movimento torna-se tão rápido que um surto, ruído ou uma nota baixa pode ser ouvida. Então, como a escala é aumentada, a nota sobe mais na escala musical. O movimento sendo ainda mais aumentado, a última nota superior é melhor ouvida. Aí, uma depois da outra, todas as notas da escala musical aparecem, subindo cada vez mais conforme é aumentado o movimento. Finalmente, quando o movimento passou uma certa escala, a nota final perceptível aos ouvidos humanos é alcançada. Um som agudo soa morrendo ao longe, e segue-se o silêncio. Nenhum som do objeto girante é ouvido, o grau de movimento sendo tão elevado que o ouvido humano não pode registrar as vibrações. Então, começa a percepção dos graus antecedentes do calor e depois de algum tempo, o olho percebe um vislumbre do objeto que se torna uma escuridão de cor avermelhada. Como o grau aumenta, o vermelho fica mais claro. Como a ligeireza ainda é aumentada, o vermelho passa ao alaranjado, o alaranjado passa ao amarelo, e depois seguem-se sucessivamente as representações do verde, azul, anil e finalmente violeta, conforme for aumentando o grau de ligeireza. Então, a cor violeta desaparece e todas as cores desaparecem, a vista humana não sendo capaz de registrá-las. Mas existem raios invisíveis que emanam do objeto girante, os raios usados na fotografia e outros raios sutis da luz. Então, começam a manifestar-se os raios peculiares, conhecidos como os raios X, etc., conforme se transforma a constituição do objeto. A eletricidade e o magnetismo são emitidos quando for atingido o grau apropriado de vibração. Quando o objeto atinge um certo grau de vibração, as suas moléculas se desintegram,
e giram por si mesmas nos elementos originais ou átomos. Os átomos, por sua vez, seguindo o princípio de vibração, são separados por pequenos corpúsculos de que são formados. E, finalmente, mesmo os corpúsculos desaparecem, e pode-se dizer que o objeto é composto da substância etérea. A ciência não continua para adiante o exemplo, mas os hermetistas ensinam que, se as vibrações fossem aumentando continuamente, o objeto subiria pelos estados sucessivos de manifestação e poderia manifestar os diversos graus mentais na direção do espírito. Então, ele poderia reentrar finalmente no todo, que é o espírito absoluto. O objeto, contudo, teria deixado de ser um objeto desde que tivesse subido ao degrau da substância etérea. Mas apesar disso, a ilustração é correta porque mostra o efeito do graus e modo de vibração aumentada constantemente. Deve ser lembrado na ilustração acima que nos graus em que o objeto expele vibrações de luz, calor, etc., ele não está atualmente resolvido nestas formas da energia, que são muito elevadas na escala, mas simplesmente alcança um grau de vibração em que estas formas de energia são livradas, em certo grau, das influências restritivas das suas moléculas, seus átomos e corpúsculos, como pode ser o caso. Estas formas de energia, apesar de muito mais elevadas na escala do que a matéria, estão aprisionadas e limitadas nas combinações materiais, pela razão que as energias manifestam e empregam as formas materiais, mas estão restringidas e limitadas nas suas criações destas formas, de modo que estas são, para um modo de entender, as mais verdadeiras de todas as criações, ficando a força criadora envolvida na sua criação. Mas os ensinamentos herméticos vão muito além da ciência moderna. Eles ensinam que toda manifestação do pensamento, emoção, raciocínio, vontade, desejo, qualquer condição ou estado, são acompanhados por vibrações, uma porção das quais é expelida e tende a afetar a mente de outras pessoas por indução. Este é o princípio que produz os fenômenos de telepatia, influência mental e outras formas de ação e do poder da mente, em que se está acostumando rapidamente por causa da completa disseminação dos conhecimentos ocultos pelas diversas escolas, cultos e instrutores da época atual. Todos os pensamentos, todas as emoções ou estados mentais têm o seu grau e modo de vibração, e por um esforço da vontade da pessoa ou de outras pessoas, estes estados mentais podem ser reproduzidos, do mesmo modo que o tom musical pode ser reproduzido por meio da vibração de um instrumento em certo grau, e assim como a cor pode ser reproduzida da mesma forma. Pelo conhecimento do princípio de vibração, aplicado aos fenômenos mentais, pode-se polarizar a sua mente no grau que quiser, adquirindo assim um perfeito domínio sobre seus estados mentais, as disposições, etc. Do mesmo modo, pode afetar a mente dos outros, produzindo nelas os estados desejados. Por fim, ele pode produzir no plano mental o que a ciência produz no plano físico, principalmente vibrações à vontade. Este poder pode ser adquirido somente pela instrução própria, pelos exercícios, práticas, etc., da ciência da transmutação mental, um dos ramos da arte hermética. Uma pequena reflexão sobre o que dissemos mostrará ao estudante que o princípio de vibração compreende os admiráveis fenômenos do poder manifestado pelos mestres e adeptos, que aparentemente são capazes de destruir as leis da natureza, mas que em realidade simplesmente usam uma lei contra outra, um princípio contra outro, e que obtêm os seus resultados mudando as vibrações dos objetos materiais ou formas de energia, e então realizam o que é comumente chamado milagre. Diz um dos velhos escritores herméticos:
Aquele que compreende o princípio de vibração alcançou o cetro de poder. Fim do capítulo. Pessoal, esse é um dos capítulos favoritos do Kybalion, porque este capítulo é uma libertação. Compreender o princípio de vibração é uma libertação. Você já percebeu como que é contagioso os estados emocionais? Uma pessoa otimista entrando no ambiente negativo, com pessoas negativas, se a vibração dela for forte o suficiente, ela é capaz de contagiar todos. Não necessariamente com um sorriso no rosto, mas pela simples indução mental do estado vibracional que ela está por dentro. Da mesma forma como a negatividade também é contagiosa, porque o que está acima é como o que está abaixo. Então também uma pessoa negativa entrando num ambiente positivo pode influenciar todo mundo a ficar negativo. Uma pessoa que tem um sonho e tem um poder mental muito forte, ela faz outras pessoas acreditarem nesse sonho. Foi assim que Hitler convenceu a Alemanha inteira a seguir a sua causa. É assim que todos os líderes motivam as pessoas, através da indução mental pelo princípio de vibração. É como se o sonho fosse contagioso. Sabendo disso, a sua mente se abre, né? E tudo é uma faca de dois gumes. Tudo pode ser usado para o bem e para o mal. Cabe a escolha do iniciado, né? Saber o que ele vai fazer com isso, com esse poder que está sendo entregue. Então, tem mais. Aqui também falou do princípio de vibração da matéria. Não existe diferença entre a matéria e o éter. Não existe diferença entre o ar e o objeto sólido. Não existe diferença entre o metal, entre o alumínio e o bronze. É tudo uma questão de vibração. E a vibração sua é capaz de alterar todas as outras vibrações por indução. Então, o mito da pedra filosofal é o quê? Transmutação. Alterar a vibração. Muitos desacreditam que já houveram pessoas capazes de transmutar metal mais baixos em ouro. Mas uma vez compreendido aqui o princípio, você vai perceber que nem precisa de um metal. Porque o metal nada mais é do que uma outra escala vibracional do próprio éter, que é a substância amorfa que está em todos os lugares, em tudo. O princípio de vibração pode ser testado em menor grau de uma forma muito simples. Por exemplo, pensando em alguém com quem você não tem contato há muito tempo. Se você ficar pensando nessa pessoa, não importa onde ela esteja e quanto tempo faz que você não fale com ela. Se você ficar pensando nessa pessoa, ela vai acabar vindo falar com você. Eu já testei isso muitas vezes até acreditar plenamente, e hoje eu uso à vontade quando eu quero falar com alguém. Eu penso nessa pessoa até ela vir falar comigo, e sempre funciona. Lembrei de uma história aqui do empresário que aprendeu a usar essa lei, e quando algum cliente estava com a mensalidade atrasada, ele nunca ligava para o cliente para cobrar. Ele simplesmente ficava pensando no cliente entrar em contato com ele, até que o cliente entrava em contato e fazia o pagamento do débito. Então, ou seja, o todo é mental, e as leis que regem o todo são mentais. E tudo que nós temos que fazer para melhorar nossa qualidade de vida é expandir a nossa consciência. Uma vez que sua consciência já despertou, você já entende que ela influencia na sua vida, na sua esfera, o restante agora é expansão, para que você possa vir a usar ela para manifestar uma vida melhor, mais de acordo com aquilo que você deseja.
E o melhor também é relativo. O que é melhor para um pode não ser melhor para outro. E a gente vai descobrindo isso através da experiência, do contraste. Por exemplo, a sociedade prega um casamento como forma de felicidade. Mas o casamento não é para todo mundo. Muitas pessoas são mais felizes sozinhas do que casadas. E aí elas descobrem isso depois de muitos casamentos e separações, e tá tudo bem. O pessoal do empreendedorismo critica o pessoal do CLT, mas nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Muitas pessoas são mais felizes trabalhando como CLT. O pessoal do CLT critica os empreendedores, mas nem todo mundo nasceu para ser CLT. Tem pessoas que são mais felizes sendo empreendedores. Não existe uma regra. A individualização do todo é justamente isso, a unicidade. Unicidade não. Qual que é o termo que eu estou procurando? Um termo que significa que nós somos únicos. E que os desejos, felicidades, satisfações são únicos. Essa é a forma do todo se experienciar e criar novas experiências. Então, você só vai descobrir o que faz você feliz através da experiência. Não é o que seus pais acharam que era felicidade, o que seus parentes, o seu meio social, ou aquilo que você acredita. Então, muito facilmente você vai começar a manifestar as coisas na sua vida e através do contraste você vai perceber o que você quer e o que você não quer. Por exemplo, vou citar o caso de uma iniciada aqui que ela achava que ela ia ser feliz manifestando um médico na vida dela. Achava que ela tinha que casar com um médico, porque assim ela ia ter uma vida boa, ia ser feliz e tal. Aí ela manifestou um médico na vida dela. E o médico que ela manifestou era extremamente apaixonado por ela. Ele só tinha olhos para ela, ao ponto de ser comparado até a um fanatismo. Que ele mandou fazer, para vocês terem ideia, camisetas com fotos dela, colocou foto dela até no outdoor da cidade, com uma mensagem de amor. Então, tipo assim, o cara era fanático. Só que ele também era louco, ele era esquizofrênico, ele tinha problemas. Ele imaginava, ele via coisas que não estavam acontecendo. Tipo, ele via o celular dela, via ela falando com outros homens, entende? Tipo, coisas que não eram reais, com exceção da mente dele. E eles brigavam muito e tal, até que ela largou dele. Então eu falei pra ela, tá vendo? Você achava que você queria um médico e que isso ia te fazer feliz, mas não era só isso. Então agora você vai ser mais detalhista na hora de você manifestar o seu próximo relacionamento. Você já sabe que você não quer um homem louco, ciumento, fanático. Talvez você queira um médico que, além de médico, seja uma pessoa centrada, inteligente, etc. Por exemplo, teve um outro iniciado que sonhava em casar com uma ruiva dos olhos azuis. E ele conseguiu se casar com uma mulher exatamente assim. Só que ela também era uma pessoa meio com outros problemas. Ela tratava muito mal o filho dela. Ela já tinha um filho quando eles se casaram, né? E ela tratava muito mal o filho dela. E ele não queria ter filhos com ela porque ele não queria que ela tratasse os filhos dele da forma como ela tratava o filho dela. Então eles acabaram se separando também. Então, assim, a gente tem a capacidade de experienciar tudo o que a gente quiser. E quanto mais detalhistas a gente for, melhor, porque daí diminui a chance da gente se frustrar. E quando a gente tem uma experiência ruim, não tem problema, porque isso está te ajudando, através do contraste, a saber o que você quer experienciar com mais detalhes. Para que você possa corrigir o que você quer, o que você está emanando, e assim você vai corrigir o que você vai atrair. E o todo é infinito, ilimitado. Tudo o que você quiser já existe. Tudo o que você quiser já está à sua disposição. Só lhe resta saber como pedir.
Um abraço, o vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.